a todos, senhoras e senhores presentes. Com a proteção de Deus e Nossa Senhora, havendo o número legal dos presentes, dou por aberta a presente sessão. Vou passar a palavra ao Dr. Sebastião para que possa explicar essa situação. Senhor presidente, senhores, bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de traçar aqui a tramitação desse projeto, como se deu nesta casa. Ele foi encaminhado para o Legislativo no dia 21 de novembro, com um pedido de tramitação em regime de urgência. Foi aprovada a urgência, nós tínhamos 20 dias para votá-lo, votamos na segunda-feira, os senhores votaram, na segunda, e foi encaminhado no mesmo dia para o Executivo. Também teria mais 10 dias para ser encaminhado e foi encaminhado no mesmo dia. Ocorre que na votação de 25 foram apresentadas algumas emendas. Emenda do vereador Isaías, vereadora Ada, vereadora Isis e vereador Álvaro. Duas emendas aditivas, que não houve alteração por parte do prefeito, e duas emendas supressivas. A alteração que ocorreu foi especificamente na emenda proposta pelo vereador Álvaro. O vereador Álvaro sugeriu que fosse suprimido o artigo 6º, especificamente no inciso 2, que tratava que o servidor perderia o direito ao cartão com duas faltas injustificadas. Esse inciso foi inserido, o vereador justificou aqui o motivo da emenda para evitar injustiças e tal, foi aprovado pelo plenário. Nós encaminhamos o texto com a supressão desse inciso. Para minha surpresa e para do presidente, na sexta-feira recebemos uma lei, projeto de lei que foi lido ali, alterando o texto da emenda que foi supressiva, do artigo que foi suprimido. Ou seja, o prefeito deveria ter vetado a emenda, encaminhado o veto para essa casa, e aí sim alterado o inciso de 2 para 4 dias que foi o sugerido. Que eu também não vejo nenhum problema. Só que ultrapassar a questão do veto, quer dizer, ele sancionou a lei com a emenda, então o texto não existe. Alterar dessa forma seria alterar algo que não está na lei. E aí, tecnicamente, é impossível. Então, a sugestão é que encaminhe para o prefeito, para que ele mande o veto, a Câmara aprecie o veto da emenda e aí sim promova a alteração aí na legislação. Que também não foi encaminhada para a Câmara a sanção da lei, também é bom que se diga isso. Ele está citando aí a Lei 1153, se eu não me engano, né? Mas a gente não tem conhecimento dessa lei porque também não chegou para a gente sancionada. É 1153? Que altera aí, por favor. 1153 também, eu acho que é a lei do cartão, mas também não temos esse comunicado aí de forma oficial. Quer dizer, então a lei, se ele já deu o número à lei, o excelentíssimo senhor prefeito sancionou. Se ele sancionou com a emenda, então o texto não existe, não pode alterar, só depois da emenda. Só isso, presidente. Quero convidar aqui o secretário de Fazenda para que faça a explanação a respeito do orçamento do ano. Senhor presidente, bom dia demais vereadores, bom dia a todos os presentes. Antes de falar do orçamento, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento aqui à Câmara pela aprovação da lei do Refis. O Saulo lhe procurou, né, e prontamente a gente marcou uma conversa. Vocês entenderam a necessidade do Refis. No dia foi uma conversa rápida, se eu não me engano, acho que a vereadora Ada, Isaías e Daniel que estavam presentes. Mas o Refis é muito importante para o município arrecadar e uma oportunidade para os contribuintes quitarem os seus débitos com bons descontos de juros e multas. A gente já teve, o Refis começou dia 20, nos primeiros 9 dias, a gente teve 33 adesões, que representa o valor de R$ 41.713,28. Ainda é um valor pequeno, né, para o montante da dívida, mas a gente vai começar agora com carro de som e provavelmente muitas pessoas também estão esperando receber aí da própria prefeitura o pagamento e do Estado para poder fazer a adesão. Mas aí queria deixar aqui o agradecimento a vocês.
O Isaías, encontrei Isaías, acho que foi sexta-feira, né? Ele me falou que eu seria convocado aqui para falar sobre o orçamento. Eu preparei hoje de manhã aqui alguma coisinha aqui para expor como é que funciona, né? Como é que a gente faz o orçamento. O orçamento para 2020 estimou a receita e fixou a despesa em 68 milhões e 500 mil, que contempla o Poder Legislativo, o Executivo do município, que inclui os fundos e entidades vinculadas à administração direta e indireta. O orçamento ele não está superestimado. De 2018, a gente tinha previsão de 54 milhões 520, foi arrecadado 61 milhões 851 mil 901 reais e 93 centavos, que representou uma variação positiva de mais de 7 milhões, representando 13,45% do orçamento. E para 2020 vem acompanhando esse crescimento. A peça orçamentária de 2020, que foi discutida aqui por vocês, ela foi formulada em consonância com o PPA, o Plano Plurianual, e as metas e prioridades estabelecidas pela LDO de 2020. E observa aí as normas da Constituição Federal, da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também foi analisado pelo TCE agora na emissão do parecer. O orçamento sempre é analisado também, o de 2019 não teve nenhum questionamento. A LOA de 2020 tem a despesa, os gastos com saúde, 16,98%, do mínimo de 15%. O gasto com educação, 27,82%, do mínimo de 25%. Isso das receitas resultantes de impostos e transferências. As despesas do Fundeb, 100% destinadas ao pagamento do magistério. E as despesas com pessoal, 53,06%, que no consolidado esse percentual máximo é de 60%. Como é que a gente elabora o orçamento? A gente estima a receita de acordo com as projeções e o que vem sendo arrecadado nos anos anteriores e parte para fixar a despesa em cima dessa receita. A gente pega com o departamento de pessoal qual é a despesa com folha e geralmente é sempre após o fechamento do primeiro semestre, então a gente tem a despesa de um semestre de cada secretaria. O departamento de pessoal nos passa o valor com folha, a gente distribui a folha de pagamento, distribui as obrigações que consomem um valor altíssimo do orçamento. Além disso, a gente vai procurando cada secretário para que eles apresentem as suas necessidades. Se a gente conseguisse colocar o que todo secretário quer, o orçamento ia ser 100, 200 milhões, porque todo secretário tem vontade de fazer o melhor, mas infelizmente isso não é possível, né? E os secretários têm um pouco de dificuldade, porque o orçamento é uma coisa muito complicada, os secretários têm dificuldade de quantificar, de colocar valores a todas as necessidades que eles têm. Então a gente emite esses relatórios do semestre e vai colocando a despesa. Vou citar aqui alguns exemplos. Dos 68 milhões e meio, a Câmara tem pouco mais de 3 milhões e 300 mil, o fundo da Câmara 157.500, a Prefeitura pouco mais de 40 milhões e meio, Saúde pouco mais de 3 milhões e 900 mil, Social 2 milhões e meio, Criança e Adolescente 72.500 e o Prev Trajano pouco menos de 8 milhões. Mas para cada unidade dessa, a gente tem a despesa com pessoal e obrigações. Vou pegar aqui a Prefeitura. Desses 40 milhões e meio, praticamente 23 milhões são só com despesa de pessoal e obrigações. Com precatórios, quase 2 milhões. Pagamento de parcelamentos e dívidas, 1.180.000. O aporte ao Prev Trajano, quase 800 mil. A reserva de contingência, 685 mil. Então, do destinado para a Prefeitura de 40 milhões e meio, pouco mais de 12 milhões que acaba sobrando ali para as despesas do custeio,
da máquina. Esses 12 milhões para um ano, então quer dizer, é 1 milhão por mês. Só que esse 1 milhão, a gente tem que pagar, tem vários recursos que são vinculados, como merenda escolar, transporte escolar, material didático, material de limpeza, tem gasto com iluminação, telefone, material de escritório, combustível, peça, pneu, alguns materiais diversos aqui para a Secretaria de Obra. Então, assim, parece, e é um valor alto, mas grande parte deste valor já é comprometido com pessoal e obrigações. Eu vou ver aqui o exemplo da saúde, ó, de 13 milhões e 900 mil, mais de 5 milhões já é só com pessoal e obrigações. De repasses para o hospital de SUS e o programa de apoio aos hospitais do interior, 1 milhão 780. Sentença judicial para o hospital, 900 mil. O repasse ao hospital, 1 milhão 900, mais 1 milhão 940. Sentenças judiciais diversas, 900 mil. Então, o que sobra de demais despesas, 3 milhões e 349 mil. Quer dizer, se dividir isso aqui por 12, não chega a 300 mil por mês que a saúde tem para pagar iluminação, telefone, medicamento, exames. Eu não vou entrar assim em cada pasta como é a execução na ponta, porque não cabe a mim, né? Cabe a cada secretário. Mas sobra muito pouco para poder atender a demanda da população. Eu anotei aqui, até aqui, no caso específico da estradas e rodovias, que eu acho que era um questionamento, que ela tinha pouco mais de 200 mil reais. É uma secretaria que foi recém-criada, ela ainda não tem estrutura, e as ações dessa secretaria, elas se entrelaçam com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Obras e de Transporte. Então, a demanda que a gente viu no primeiro semestre, na hora de elaborar, tinha muita coisa que é contemplado na agricultura, na obra e no transporte. E a parte da folha de pagamento é o que é encaminhado pelo departamento de pessoal. A gente, após fazer um rascunho, no caso, por exemplo, aqui da casa, o Felipe Tuller, ele passa as necessidades para a gente prepara, devolve para ele dar o ok se está atendendo as necessidades dele ou não. Aqui na Câmara, toda a despesa tem que respeitar a receita, né? Aqui na Câmara é uma fonte só. A gente tem a contadora geral, que é a Evelyn, que também senta com a gente para elaborar. Aí a gente vai para cada fundo. No caso, na assistência social, a contadora também, a Evelyn. Lá na assistência social, a gente tem blocos, que é o bloco da proteção social básica, proteção social especial, o BPC, Bolsa Família, IGD SUAS, além dos recursos estaduais. Então, a despesa tem que respeitar o que você estimou de receita para cada um desses blocos. Depois a gente vai para a saúde. Quem contribui muito é a Lucinha, a tesoureira, que trabalha lá na contabilidade, que tem agora dividido em custeio e investimento. Só que dentro de cada bloco desses, a gente tem a atenção básica, que envolve estratégia de saúde da família, agentes comunitários de saúde, PAB fixo, PAB variável. Na média e alta complexidade, saúde mental, a vigilância em saúde, que tem piso fixo, piso variável, vigilância sanitária, agente de combate a endemias. Temos a assistência farmacêutica e recursos estaduais, né, o cofinanciamento e o PAI. No PREV, a gente trata com o Rafael, que reúne lá com a equipe do PREV, também nos passa aí a necessidade, a gente elabora, devolve, eles fazem. E na prefeitura, que tem também os recursos vinculados ali, como eu já falei, em parte, a merenda, transporte, salário de educação, Fundeb, programa Dinheiro Direto na Escola, Brasil Carinhoso, CID, COSIP, que é a iluminação pública, ROT federal, ROT estadual, Correios e os recursos ordinários. Então, a gente, além de estar amarrado aí em todo esse valor enorme que fica com o pessoal e as obrigações, precatórios também, que consome grande parte do orçamento, os parcelamentos, a reserva de contingência, que é obrigatória, sobra muito pouco recurso para essas demais despesas, e parte desses recursos ainda é de recursos vinculados que você não pode movimentar muito. Após finalizar, ainda passa pelo aval da controladora interna, a Liana, antes de ser encaminhado ao prefeito para mandar aqui para a Câmara. Aí era assim, não sei se ficou um pouco chato, né, assim, didático, mas
Era para tentar ajudar aqui a esclarecer, se vocês tiverem alguma pergunta. Queria convidar, né, porque a gente recebeu do Executivo a respeito do refinanciamento da Prev, né, que é uma situação bomba relógio. Inclusive, a gente convidado aqui anteriormente, aquele outro refinanciamento, tinha convidado a presidente para que fizesse o uso da tribuna. Um bom dia, presidente da casa, vereadores e demais presentes. E a minha vinda aqui, ela se dá ao fato, né, do projeto de parcelamento de débitos que chegou para ser votado hoje, né, mas ele não está em pauta, né? O que acontece? Fica muito, como eu falei, que é uma coisa muito complexa, né, que realmente né, uma bomba relógio que vai estourar em cima dos aposentados e do funcionalismo que está para ir para aposentar. Eu não posso receber um projeto que tem tempo para ser enviado, para ser analisado, chegar um projeto 5 horas da tarde, numa sexta-feira, para me trazer em votação segunda-feira, 9 horas da manhã, sem que esteja uma análise profunda disso, né, de o que acarreta isso, porque do ponto isso é uma coisa que possa vir muito aposentados no futuro. Então, por esse motivo, eu estou aqui, né, para prestar os devidos esclarecimentos, as dúvidas, sanar todas as dúvidas que os vereadores tiverem. E, primeiramente, eu quero dizer que esse não é um reparcelamento, ele é um parcelamento. Parcelamento não é um refim, é um parcelamento comum. E nesse parcelamento, ele está compreendendo parte patronal e parte de aporte para amortização do déficit atuarial. E a competência, né, que está no projeto é de dezembro de 2018 a novembro de 2019, apesar de novembro ainda não ter vencido, mas em conversa com o Guto, com o pessoal da Fazenda, achamos melhor colocar o mês de novembro, porque até que se tramite um projeto e faça as demais coisas, então se torna mais interessante colocar o mês de novembro, né? Quero ressaltar que o parcelamento, ele não é puro e simples você fazer a lei e votar a lei. Não, depois disso temos várias fases, né? E por fim, esse parcelamento ele vai ser homologado pela Secretaria de Previdência, né? E um dos questionamentos que eu já sei que está ocorrendo é a questão de por que não ter o valor no parcelamento. Então, vou explicar o porquê que o parcelamento ele não pode conter o valor, porque isso já foi objeto de questionamento no ano passado, se eu não me engano. O que acontece? Por determinação da Secretaria de Previdência, que antes era Ministério, agora é uma secretaria, que faz parte do Ministério da Fazenda, Portaria 402 de 2008 e suas demais alterações, a gente não pode colocar o valor do montante da dívida no corpo da lei do parcelamento. Por quê? Porque o valor, ele ainda vai ser consolidado dentro do sistema do Ministério da Previdência. Então, se a gente botar o valor, aí vamos fazer o parcelamento, vai chegar depois lá no Ministério da Previdência, ele não vai ser aceito, porque o valor vai estar distoante. Então, a recomendação da Secretaria de Previdência é que não seja colocado o valor. No passado, já até ocorreu de ter colocado valores. E o que aconteceu? O parcelamento não vingou por causa disso, porque a lei que permite
permitia o parcelamento, continha valores e o valor não pode, porque você só vai saber o valor quando você consolida. E você só consolida depois que você publicou no ato, na hora que você está fazendo o termo de parcelamento de débitos. Por isso que eu expliquei. Você tem o primeiro passo, que é a aprovação de uma lei, né? Depois você tem todo aquele trâmite burocrático de fazer o termo de acordo de parcelamento, né? Por exemplo, é um termo para a patronal, é um termo separado para o aporte para amortização de débitos, e ali vai contemplar tudo. Você vai lançar a sua taxa de juros, você vai lançar tudo. E após esse termo de parcelamento, ele é remetido ao Ministério, à Secretaria de Previdência, para a Secretaria de Previdência homologar. Presidente, é um assunto, como eu já falei, mas a gente teve no passado bem próximo aí esse, né, refinanciamento ou financiamento. A gente foi encaminhado lá para a Prev, que foi enviado, né, esse débito. Eu queria saber, porque não me consta lá na Câmara, né, a respeito, se não pode ter agora o valor, porque vai ser calculado, o porquê que não foi enviado para a Câmara o valor passado, a qual a gente requisitou. Bem, o presidente falou que no ano passado mandou um ofício. Encaminhamos ofício, né? Inclusive era o presidente da época, Renato, foi reencaminhado, se eu não me engano, né? Sim, eu tô lembrada desse ofício. Esse ofício foi um ofício que tinha vários itens de questionamento, e assim, a gente tentou responder da forma mais clara possível, mas se por algum motivo não atendeu, né, a gente sente muito, né, porque se não atendeu, poderia ter reenviado um outro, porque a gente tentou explicar da melhor maneira possível. Né, foram vários itens, a gente tentou responder exatamente o que estava sendo perguntado, e se eu não me engano, eu acho que a gente colocou os montantes de acordo com cada item que estava sendo perguntado. Se eu não me engano, perguntou também sobre os parcelamentos que estavam vigentes, a gente citou o número, cada parcelamento ele tem um número gerado pelo Ministério da Previdência, as rúbricas que compreendem aquele parcelamento, e a gente, assim, tentou responder da melhor maneira possível, mas se não atendeu, né, peço desculpas. O que eu tenho lá, que eu tenho conhecimento lá na Câmara, eu queria até que tivesse essa cópia, que após a sessão aqui, que pudesse disponibilizar a respeito da situação, até para mim se aprofundar nesse assunto. Porque o que eu tenho lá é que quando a presidente foi convocada aqui, foi enviado lá que se tratava que o prefeito pudesse vir aqui, né, para falar sobre, né, a situação que não aconteceu. Então, eu queria que, se realmente foi disponibilizado essas coisas, essas situações lá para a Câmara, que pudesse me reenviar de volta, sim. Né, porque a gente precisa ter isso lá em mãos, até porque, como eu falei aqui, eu não domino o assunto. Para me dominar, para me se aprofundar, eu tenho que procurar pessoas que entendam do assunto, mas tem que ter os dados na minha mão, como que isso funciona, né? Então, peço aí, né, que seja lá informado lá a respeito dessa forma, pelo menos naquilo que já foi, se não tem como passar o valor agora, que me passe os dados do ano anterior.